Aleluia! É muito bom estar com vocês nessa noite, é muito bom sempre pregar aqui na comunidade Bíblica Logos. Eu espero que o seu coração esteja aquecido, como o meu foi aquecido nessa noite na adoração. Nós precisamos adorar a Deus sempre em espírito e em verdade, não importa a quantidade que a gente tem, o que importa é o nosso coração. Deus não está vendo para você hoje, Deus não está olhando para você hoje o quanto você tem para oferecer ou o quanto você tem para entregar. Deus está olhando nessa noite o seu coração, amém? E é muito bom começar uma série nova, é muito bom estar aqui nessa noite, é muito bom poder falar de Jesus. Eu fiz um post no meu stories há pouco dizendo, saindo de casa, eu coloquei assim: indo fazer a coisa que eu mais amo fazer. E a coisa que eu mais amo fazer é falar de Jesus. E essa chama que aquece o meu coração diariamente, eu espero que aqueça o seu coração diariamente. Talvez você não foi chamado para pregar o evangelho de púlpito, enfim, mas você pode fazer da sua vida um púlpito, você pode fazer da sua jornada um púlpito e falar de Jesus para as pessoas, independente da sua função, daquilo que você faz, amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: prepare-se nessa noite, você vai começar uma nova jornada. Mas antes de a gente entrar nessa jornada ou nessa série, e eu te convido a ficar esperto sobre essa série, porque nós iremos ter palavras muito profundas a respeito dessa série. Eu quero te fazer um convite especial, quero que a Tâmia coloque aqui na tela: Efatá, que se abram. Se você não sabe o que é Efatá, Efatá é uma palavra dita em hebraica que diz assim: abra os ouvidos. Efatá, que abrem-se os seus ouvidos para você ouvir não só o mundo natural, mas também o mundo sobrenatural ou o mundo espiritual. E o que é o Efatá e por que eu estou trazendo esse banner aqui para vocês? É um encontro da igreja de Londrina. Não é um encontro do hub da comunidade Logos, não é um encontro, deixa eu pegar aqui algum outro pastor, do Bola de Neve, ou da Batista da Lagoinha, ou da Deus Vivo. Não, é um encontro para a cidade de Londrina. E deixa eu falar uma coisa que uma vez eu ouvi e vou replicar isso aqui. Existe uma porção muito especial quando a gente está em casa, quando a gente está no nosso secreto. Deus derrama coisas especiais. Se você não tem a oportunidade de estar no seu secreto com intimidade com o Espírito Santo, eu te aconselho a começar a viver essa jornada de secreto, porque ela tem uma porção especial. Há também uma porção especial quando nós estamos aqui na igreja, como hoje, como nessa noite. Você está na sua igreja, você está no local que você se alimenta, no pasto que você se alimenta, e há uma porção especial, e tem uma porção especial para essa noite. Mas também há uma porção especial quando a gente se ajunta como uma igreja única na nossa cidade, no nosso estado ou na nossa nação. Uma porção que talvez você e eu não experimentamos ainda, e que só vamos experimentar quando a gente estiver reunido como uma igreja só. Então esse convite para você não é para você ir num próximo hub, não é para você ir numa próxima programação da sua igreja, mas é para você ir nessa próxima programação da igreja da cidade de Londrina, da cidade que você faz parte. Eu sei que existem alguns aqui que moram em Cambé, por exemplo, Marquinhos, mas Cambé é praticamente Londrina. Cambé nasceu de Londrina, então a igreja de Londrina também é a igreja de Cambé e da região. 25, 26, 27 e 28 de maio, sábado que vem, nós não temos hub. Você pode se programar para estar no Efatá, que vai acontecer na comunidade ID. Depois você vê certinho nas minhas redes sociais ou na rede social do Efatá. E esse que vos fala e que te ama muito, vou estar pregando na abertura, vou estar fazendo a abertura, que é quinta-feira. Então na quinta-feira, se você puder colocar na sua agenda e ir lá na comunidade ID às 20 horas, nós vamos ter um tempo especial de adoração com bandas, enfim, e depois uma palavra. Não vai ser uma palavra como a gente faz aqui. Eventos como esse são palavras mais evangelísticas, são palavras mais para frente, vamos dizer assim. Então Deus tem colocado uma palavra especial no meu coração. Estou muito honrado de ser o preletor que vai abrir o Efatá, e eu te convido a estar lá. Seria muito, muito bacana se eu pudesse ver as ovelhas aqui da Logos
estando nesse momento, nesse ajuntamento. Então, quinta-feira, às 20 horas, na comunidade ID. Depois você entra nas redes sociais e vê certinho o endereço. E depois, se você quiser se programar, você pode participar também dos outros dias, e vai ser uma bênção. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Lembra que eu falei, é importante a gente ter um momento de intimidade sozinho, mas também é importante quando a gente se ajunta, e essa é uma oportunidade para a igreja de Londrina. Glória a Deus por isso. Põe aí, Tâmia, por favor, o nosso primeiro slide. Vocês sabem muito bem que eu gosto de pregar visualmente falando, e gosto muito da Bíblia, de colocar Bíblia. Então, alguns reclamavam muito, assim, Lucas, eu não consigo acompanhar as suas pregações, tem muita Bíblia e eu esqueço de anotar. E aí eu comecei então a trazer no modo slide, porque daí no slide você tem ali, fica um tempinho, e você pode colocar as suas referências bíblicas, anotar, enfim. Fuja de pregações que não tem Bíblia. Como líder de vocês, eu quero dizer, não ouçam palavras que pregadores pregam que não tem Bíblia, que só tem aquilo que ele acha, ou só tem aquilo que ele tem de experiência. Ouçam pregações, se alimentam da palavra de Deus. Ela é a única maneira que pode libertar a sua e a minha vida. Ela é a única manual que pode transformar a minha e sua jornada. Fuja de pregações que não tem Bíblia. Fujam de teologias de seres humanos, e entrem na teologia do Deus Emanuel, o Deus que cura, né, Emanuel? O Deus que restaura, o Deus que muda. Muito feliz de ver você aqui. Nós sabemos que vocês passaram por um desafio nesses últimos dias do Pai, mas Deus é muito bom, Deus é bom demais. Deus vem e muda e transforma o nosso sofrimento em testemunho. Eu tenho convicção, conhecendo o pai de vocês, que já ele vai estar testemunhando. Ele já deve estar, como uma vez eu lembro que a gente foi orar numa fazenda lá em Tamarana. Eu fui com ele, e ele ficou o tempo todo no ônibus, vai dando glória a Deus, vai dando glória. Eu tenho certeza que agora ele está dando mais glória a Deus ainda, porque quando a gente vê um milagre na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, muda a nossa história, não tem como a gente não glorificar o nome dele, não tem como a gente ter o coração aquecido pelo nome dele. E se vocês não sabem, é um lindo testemunho que o pai do Emanuel tem aí nesses últimos dias. Deus entrou naquele hospital e mudou a sorte. E também, diretamente da internet, tenho convicção que o Rafão vai estar ouvindo isso, se não agora, mais tarde ou depois. Rafão, receba aí a sua cura. Nós aqui como igreja estamos orando por você, e nós sabemos que Deus tem algo especial para você também como testemunho. Mantenha-se firme, você tem a identidade transformada, você é um discípulo de Cristo, e aonde Jesus está, ali a cura e a liberdade. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí então, seu smartphone, sua Bíblia, ou se você não trouxe, eu imagino que você já tem esses textos decorados, então abre aí em Mateus 5, aleluia, Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 16, esse é o texto base para essa nova série. Todos que vão ministrar aqui, não serei só apenas eu que vou estar ministrando, nós vamos usar esse texto como texto central, ou como texto base. O nome da nossa série é As Marcas de um Discípulo de Cristo. Deixa eu fazer algo bem didático com você. Olha para os seus punhos. Vamos lá, você que está com uma blusa aí, eu sei que está frio. Olha para os seus punhos. Talvez se nós pudéssemos falar que nessa noite os seus punhos fossem os punhos de Jesus, talvez teria uma marca aqui de um prego. Afinal de contas, todos nós sabemos que Jesus foi crucificado. Mas a minha pergunta para você, será que espiritualmente você pode dizer ao final dessa noite que você tem as marcas de Cristo? Ou que você tem a marca, ou que você carrega a marca de Cristo? E é sobre isso que eu quero iniciar nessa noite e trazer uma base para a gente continuar falando sobre isso. É sobre as marcas de Cristo, ou de um discípulo de Cristo na minha e na sua vida. Não tem como a gente viver nesse período, nessa época, e nós fomos escolhidos para viver exatamente em tudo que nós estamos vendo e vivendo e acontecendo nesse século ou nesse ano, se a gente não for um discípulo de Cristo. Não vale a pena, cara. Não vale a pena apenas viver. Não vale a pena apenas
ouvir falar sobre Jesus, mas não viver Jesus. E a minha intenção e a minha oração, e eu espero que você possa compreender, é que durante essa série você possa aprender um pouquinho mais como é ter essa marca de Jesus, ou como é poder viver um Jesus que não é só dentro da igreja, um Jesus que muda, um Jesus que transforma, um Jesus que cura, um Jesus que faz coisas velhas se tornarem coisas novas, faz histórias difíceis se tornarem histórias de testemunho. Eu creio que depois desse tempo, como a gente fez a jornada lá da verdade que liberta, eu creio que você vai poder, ao final desses próximos 2 meses, que é o tempo que a gente vai demorar nessa série, você vai poder olhar para os seus punhos e não ver mais o que você está vendo aí. Alguns podem ter tatuagem como eu no punho, ou alguns vão ter um acessório, mas que daqui a pouco você possa olhar para os seus punhos e sobrenaturalmente você possa ver as marcas de Cristo em você, e as marcas de Cristo através de você, amém? Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. E glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Eu quero trazer esse texto que talvez você pense assim, cara, é um texto até meio dificinho no sentido verbal, no sentido de palavras. Eu quero contextualizar e transformar, parafrasear e ter uma licença teológica aqui, para trazer para o cenário que eu quero pregar, ou que eu quero trazer para você nessa noite. Eu poderia dizer assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam aquilo que você tem de marca e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Jesus, quando ele está falando esse texto, ele está terminando o sermão mais famoso de Jesus, que é o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado nada mais é do que feliz. Quando Jesus fala bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é aquele que anda segundo os meus preceitos. Jesus termina esse lindo sermão das bem-aventuranças dizendo que a luz que brilhe em você diante dos homens, para que vejam aquilo que você tem feito, ou para que vejam as suas marcas, e glorifiquem a Deus, ou glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. A primeira pergunta para começar essa jornada com você, e o nosso tema de hoje é a identidade transformada. Quando alguém olha para você, o que essa pessoa vê? O que essa pessoa vê? O que ela vê? O que ela enxerga? O que você diz? Eu tenho tido tempo de qualidade todas as quartas-feiras com a galera da minha microigreja. E na semana passada eu falei algo que de fato é muito interessante. A gente tem a mania de achar que discipulado é quando a gente está aqui, eu e a Andresa, semanalmente conversando, batendo um papo, falando de Jesus, fazendo uma apostila, enfim, eu não sei qual é o método que você acha que é interessante discipulado. Mas também há uma outra forma, e eu acho que é a forma mais eficaz hoje, a forma mais gritante hoje, nos nossos dias, é um discipulado que eu chamo de discipulado indireto. Aquilo que você posta, aquilo que você assiste, aquilo que você fala, como você se apresenta, isso testemunha qual é a marca ou qual é o impacto de Jesus sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que fala palavrão pra caramba, essa é uma marca que tem sobre você. Se você é uma pessoa que mente demais, essa é uma marca que tem sobre você. Se você é uma pessoa que o tempo todo está se consumindo de coisas erradas, essa é uma marca que tem sobre você. Agora, o oposto disso, se você tem o tempo todo edificado pessoas, alimentado pessoas, tido tempo de qualidade com o seu Deus, tendo tempo de qualidade na sua igreja, também é uma forma de você mostrar as marcas de Cristo que tem na sua vida. Interessante que Jesus está falando aqui que as marcas de Cristo na vida daqueles homens, elas precisam brilhar, elas precisam mostrar algo, elas precisam acender a vontade ou o desejo do Pai na vida daquela pessoa. Será que se a gente terminasse aqui agora, será que você brilha a luz de Cristo? Será que você brilha a luz de Cristo? Todas
as vezes que eu prego, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, eu sempre paro antes para analisar a mensagem que Deus me deu, porque primeiro é para mim. Todas as sermões que um pastor ou um pregador faz, primeiro a revelação vem para ele, porque ele precisa se alimentar daquilo que ele está pregando. Deus não manda algo para mim, estou usando eu como exemplo aqui, só aleatoriamente porque eu vou fazer uma palavra. Deus manda porque Ele está falando naquele tempo ou naqueles dias no meu coração sobre aquilo. E primeiro é sobre a minha vida, e isso me faz parar para pensar: será que eu estou nesse momento olhando para os meus punhos e vendo as marcas de Cristo? Porque se eu estiver aqui em cima falando bonito, ou trazendo uma mensagem que impacte o seu coração, ou impacte o coração de você que está nos assistindo na internet, e eu olho para mim e não vejo as marcas de Cristo, então esse texto aqui não faz parte na minha vida, porque a luz de Cristo não brilha em mim e através de mim. A minha oração nesse tempo é que a luz de Cristo brilhe em você, a tal ponto que quando você fizer as obras, ou quando você mostrar as marcas que há em você, as marcas da sua vida, as marcas da sua jornada, ou seja, os seus testemunhos, eles possam glorificar ao Pai, como diz aqui em Mateus 5,16. Mais vale um coração imperfeito do que um coração orgulhoso. Jesus, cara, nesse momento aqui, ele estava falando com os seus discípulos. E se você parar para fazer uma história sobre os discípulos, eu não tenho tempo para falar sobre os discípulos no modo geral. Depois você pode entrar na minha rede social, lá tem todos os discípulos. Eu falo sobre a personalidade dos discípulos, sobre como eram os discípulos, da onde eles vieram, o que eles faziam, como que era cada um. Tem lá uma série que eu falo dos discípulos. Mas Jesus não escolheu os homens mais preparados, ou que tinham as melhores marcas do evangelho naquela época. Jesus escolheu pessoas difíceis, cara. Mateus, Levi, um cara que cobrava impostos, um cara que tinha traído, entre aspas, os seus próprios irmãos judeus, e se acoplou a Roma em troca de dinheiro, em troca de poder. E Jesus chama um homem como esse. Jesus chama um outro cara chamado Simão, e o apelido dele era Simão Zelote. Zelote, se você não sabe, é tipo o Estado Islâmico hoje. Eram radicais, eram caras que matavam e morriam em nome de um Deus. E naquela época esse Deus, e até hoje é falado como Hashem, de um Deus que era punitivo, de um Deus que era um Deus que era sobre a lei de Moisés, e um Deus muito irado. E aqueles homens eram os zelotes, eles não estavam nem aí, eles simplesmente morreriam. Era um homem duro, era um homem, eu imagino que um homem extremamente furioso, extremamente raivoso. Afinal de contas, ele era um zelote. E a Bíblia deixa claro, quando Jesus coloca aqui, inspirando os apóstolos a escreverem, Simão o Zelote, ou seja, um cara que não era fácil, mas Jesus escolheu. Jesus escolheu também Judas. Para pensar, Jesus era Deus. Você acha que quando Jesus chama Judas, ele não sabia que aquele homem então o trairia? Mas ele escolhe mesmo assim, porque Jesus não olha para o tanto de talento ou capacidade que você tem, o tanto de perfeição que você tem, ou o quanto preparado você está. Jesus olha para o seu coração, e quando o seu coração está disponível, mesmo que imperfeito, ele encontra morada. Jesus não está procurando dentro dessa identidade ou dentro desse tempo pessoas com coração perfeito, que não erram, é impossível. Jesus está procurando pessoas com coração ensinável, com coração disponível. Mais vale um coração imperfeito para Deus do que um coração orgulhoso. A Bíblia fala que Deus rejeita corações orgulhosos. A Bíblia fala que Deus vomita, ou que Deus deleta corações que não são corações quebrantados, corações humildes. Algumas traduções vão falar dura cerviz, coração de pedra, coração que não sente. Deus rejeita esse tipo de coração. Mas quando ele escolhe aqueles discípulos, ele está dizendo assim: cara, eu quero preparar vocês, eu quero trazer uma identidade nova para vocês, para que vocês a partir de agora então
comecem uma jornada de identidade transformada. Simão Zelote, você não é mais esse estigma de Zelote, agora você é um filho e um filho amado. Mateus Levi, você não é mais um publicano, você não é mais um cara que está ali cobrando imposto, agora você é um cara que vai cuidar das minhas finanças junto com Judas Iscariotes. Filipe, você que era então um discípulo de João Batista, que vivia no deserto, um cara totalmente chapado pela presença de Deus, que o tempo todo vivia para falar de arrependimento, agora você vem aqui, eu quero um pouquinho da sua intelectualidade, eu quero um pouquinho das suas estratégias, e eu quero levar você a conhecer agora um outro lado. Pedro, pega esse lado teu sanguíneo, pega esse lado teu de líder, pega esse lado teu de eu vou resolver, eu faço, mestre, deixa comigo, e traz para mim, vem aqui, deixa eu moldar você, deixa eu preparar você. Afinal de contas, Simão, você não será mais conhecido como Simão, você será conhecido como Pedro, como Petrus, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Homens imperfeitos, mas que tiveram a identidade transformada à medida que foram conhecendo Jesus, à medida que foram caminhando com Jesus, à medida que foram entendendo que as marcas de Jesus já estavam impressas neles, antes mesmo de Jesus morrer. Hoje nós temos a oportunidade de falar sobre a morte de Jesus e colocar isso como, será que nós temos a marca? Como eu fiz com vocês no começo. Esses homens não tinham vivido ainda as marcas de Jesus. Esses homens nem confiavam, nem conheciam esse tal de Jesus, tal de Jesus de Nazaré, um cara que chega aqui na tua frente, de repente hoje entra aqui, numa cidade talvez pequenininha, vamos dar um exemplo aqui, qual cidade? De Itupeva, da cidade de Itupeva. Quantos mil habitantes tem Itupeva, Lucas? 2.000 habitantes? Talvez como Itupeva, e com todo respeito aos itupevenses, falei certo? Talvez uma cidade improvável, entra um homem aqui então de Itupeva e fala assim: cara, deixa eu falar uma coisa para vocês todos que estão aqui, eu fui enviado pelo Pai para libertar o povo dessa escravidão espiritual que existe, vocês querem me seguir? Cara, eu acho que seria muito provável que a maioria, ou todos nós, olharemos para esse homem como um louco, olharemos com esse homem como, cara, o que esse cara está pensando que é? E outra, olha de onde ele vem. Era assim que Jesus era conhecido naquele tempo, um cara totalmente fora do padrão comum, e era por isso que os fariseus, era por isso que o Sinédrio estava tão irado com Jesus, estava com tanta raiva de Jesus, porque eles estavam vendo em Jesus a possibilidade da glória do Pai ser executada, como foi escrito em Isaías, como foi escrito no passado. Jesus era a prova viva do Messias libertador. E aqueles 12 homens, eles entenderam, mesmo nas imperfeições deles, eles entenderam as marcas de Jesus. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus, mas eu sou apaixonado também por esses 12 caras, até por Judas Iscariotes. E é por isso que não tem como, todas as pregações que eu faço, praticamente eu sempre falo, eu sempre tenho um pouco dos discípulos, porque eu oro incessantemente: Jesus, como o Senhor escolheu aqueles 12 e eram imperfeitos, como o Senhor escolheu a mim e sou imperfeito, Jesus, transforme a minha vida e mude a minha identidade a uma identidade e a um caráter igual ao seu. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo precisa ser parecido com Jesus no mandato, na identidade e na missão. E quando eu falo missão aqui, é missão mesmo, é servir. Olha que Jesus fala lá no 5,16: para que vejam as suas boas obras. Lá na frente o apóstolo Paulo vai falar que não é por obras que nós entraremos nos céus, e é verdade, não é pelo tanto que você faz, é pela obediência do seu coração. Mas o próprio Jesus está falando aqui, aquilo que você faz, aquilo que você serve, aquilo que você encarrega de fazer, naquilo que eu pedi para você fazer, é importante sim, porque aquilo mostra as marcas em você, e essas marcas em você glorificam o meu Pai. Por isso que é importante servir.
Por isso que não tem como a gente fazer qualquer série aqui, ou pregar qualquer mensagem aqui, e não falar no final sobre servir. Não tem como. O Evangelho é sobre sair da zona de conforto. O Evangelho é sobre renunciar a minha e a sua vontade. O Evangelho é sobre quantas pessoas eu posso alcançar hoje. Às vezes não com as minhas palavras, mas com os meus atos. Às vezes não com tanto que eu falo, com a minha eloquência, mas com o meu amor. Às vezes não diretamente, mas indiretamente. E quando nós temos uma identidade transformada, igreja, quando nós temos uma característica de uma marca de Cristo, nós então começamos uma jornada seguindo a Cristo. Não tem como a gente não começar algo sem seguir este algo. Vou dar um exemplo. Como você vai ficar mais perto daquela pessoa que você quer lá no Instagram se você não apertar o seguir? Como que você vai receber as notificações daquela pessoa se você não apertar o seguir? E talvez essa noite o que precisa para a gente startar ou para a gente iniciar uma jornada, para que no final a gente olhe para os nossos punhos e a gente possa ver as marcas de Cristo em nós, nós estamos, seguindo a Cristo. Abra comigo aí em Mateus 8, um pouquinho para frente. 8 no versículo 23. Mateus 8, no versículo 23. Olha que texto maravilhoso, você não vai entender nada. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Ponto. Não sei se algum pastor na história já colocou apenas esta referência. Só que essa referência ela diz muito para nós, sabe por quê? Um pouquinho antes de entrar neste versículo, antes de entrar nesse momento, sabe o que acontece? Jesus está com os seus discípulos, e um determinado pai de um dos seus discípulos morre. A Bíblia não fala nem quem é, a Bíblia só fala que um pai de um discípulo morre. E aí sabe o que a Bíblia fala? Que esse discípulo fala: mestre, vamos esperar um pouquinho, deixa eu enterrar o meu pai, e depois que eu enterrar o meu pai, a gente continua a missão, mas eu preciso viver esse luto aqui, eu preciso enterrar o meu pai. Aí Jesus fala assim: não, deixe que os mortos cuidem dos mortos. Assim que termina o capítulo 7, e aí no 8 ele fala: e entrando no barco, eles o seguiram. Aquele discípulo então, em vez de sepultar o pai, ele seguiu a Jesus. Você pode estar se perguntando: o que tem a ver isso? Talvez você não tenha a mesma história, você não vai precisar sepultar em nome de Jesus o seu pai para seguir a Cristo, mas talvez você tenha que sepultar nessa noite aquele pecado de estimação. Talvez você tenha que sepultar nessa noite o seu orgulho. Talvez você tenha que sepultar nessa noite a sua apatia pela palavra de Deus. Talvez você tenha que sepultar nessa noite o pecado que você vê todos os dias, que o seu olhinho está vendo, o pecado que a sua mãozinha está tocando. Talvez você tenha que sepultar nessa noite alguém, ou aquele orgulho, em vez de liberar perdão para alguém. Talvez você tenha que sepultar nessa noite. E Jesus falou para aquele homem: deixe que os mortos, ou seja, deixe que os problemas são resolvidos com os problemas. Vem, entra no barco e me segue. Não tem como a gente ter a identidade transformada se a gente não olhar para aquilo que a gente precisa sepultar, como aquele discípulo um pouquinho antes desse tempo, e falar assim: agora eu vou entrar no barco e vou seguir. O que será que você precisa sepultar nessa noite para ter a sua identidade transformada? Lembra que eu falei, não tem como a gente querer só ter um coração perfeito, não vai rolar. Essa história de coração perfeito não tem como. Você consegue mirar ter um coração perfeito, mas você vai ser imperfeito. Só que aqui Jesus está falando assim: cara, entra no barco, me segue. E o mais lindo, e mesmo que pareça muito subjetivo, o mais lindo é que os discípulos o seguiram. A Bíblia fala que os discípulos o seguiram. Discípulos que têm a marca de Cristo não olham para o passado. Discípulos que têm a marca de Cristo não olham para as circunstâncias. Discípulos que têm a marca de Cristo apenas entra no barco.
E sabe o que é o mais incrível? É que quando eles entraram no barco, eles não foram para momentos de bênção. Eles entraram no barco num lago ou num grande rio chamado Mar da Galileia para uma grande tempestade. E talvez Jesus está falando para você essa noite: eu quero que você comece a me seguir. E isso não significa que você vai viver só coisas boas. Isso significa que vai ter tempestade. Só que na tempestade é onde Jesus exerce autoridade. Na tempestade é onde Jesus pode exercer paternidade. Na tempestade é onde Jesus pode mudar a sua trajetória. Aqueles homens deixaram o passado, entraram no barco e seguiram a Cristo rumo a uma circunstância de tempestade. E talvez essa noite você está clamando para que Deus mude as circunstâncias que tem na sua vida. Só que na verdade Deus está usando as circunstâncias para mudar você. Talvez você está falando: Jesus, acalma a tempestade sobre a minha vida. Jesus, eu te sigo. Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Mas por que a tempestade não muda? Porque Jesus está querendo que a tempestade mude você. E é maravilhoso quando a gente pode entrar no barco com Jesus, porque no final, mesmo que tinha uma tempestade, aqueles homens estavam seguros, porque com Cristo no barco, como diz aquela música, tudo vai muito bem. É maravilhoso a gente pensar que ter uma marca de Cristo também é entrar na tempestade. Isso nos garante então que nós teremos sim problemas. Isso nos garante então que nós teremos sim adversidades. Só que isso também nos garante que Ele no barco exerce autoridade sobre a tempestade. Não clame para que Deus queira mudar as suas circunstâncias, quando Deus está querendo que as circunstâncias mude quem você é, a quem você está seguindo. A quem você está seguindo? Será que você pode falar nessa noite: eu sigo a esse Cristo? Se Jesus entrasse aqui agora e falasse que nós entraríamos num deserto, eu então estaria entrando com Ele nesse barco. Jesus essa noite está falando: filho, filha, não é sobre viver um evangelho e ter tudo o que você precisa na hora que você quer. Filho e filha, é sim viver um evangelho onde as marcas também do sofrimento precisam estar estabelecidas em você, para que quando você olhar para aquele sofrimento que você passou, você possa enxergar: eu venci através do meu Salvador. Qual é a marca de Cristo na sua vida? Qual é a marca de Cristo na sua vida? Eu sei que tem histórias dificílimas aqui, cara. Eu sei que tem histórias aqui de abuso, eu sei que tem histórias aqui de abandono, eu sei que tem histórias aqui de loucura, eu sei que tem histórias aqui de vícios, eu sei que tem histórias aqui surreais, que se eu chamasse 2 ou 3 pessoas para vir contar a história aqui, a gente ia viver uma noite de lágrimas. Deus não prometeu que seria só alegria. Deus não prometeu que seria só bênçãos. Mas Deus prometeu que no final Ele estaria conosco em qualquer tempestade que nós passássemos. Sabe os dias que você chorou? Sabe os dias que vocês choraram como família, de repente perguntando: Deus, mas meu pai é um pastor. Deus, mas meu pai é um cara que é vívido, que ama adorar o seu nome. Deus, mas por que meu pai? Porque Deus estava querendo ensinar para o seu pai também, que quando ele está na tempestade, Ele é o Deus que acalma a tempestade. E essas adversidades ou esse sofrimento nos dão mais casca, nos dão mais força para a gente voltar e voltar muito mais vivo. Talvez essa noite você precisa sepultar você mesmo, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua ambição, a sua ganância, e falar assim: Jesus, tire essas vontades de mim e coloque no meu coração as suas vontades.
Jesus, o que o Senhor tem para mim, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Essa é uma identidade clara de um discípulo de Cristo. É quando ele segue, mesmo que o pai tenha morrido. É quando ele segue, mesmo que lá na frente tenha tempestade. É quando ele segue, mesmo que o mundo diga ao contrário. As marcas de um discípulo de Cristo começam em quem você serve. Muitos de nós estamos vivendo Jesus como Salvador, mas pouquíssimos de nós estamos vivendo Jesus como nosso Senhor. Muitos de nós, Deus, eu preciso que o Senhor me salve. Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha sorte. Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha área financeira. Deus, eu preciso que o Senhor seja o meu Salvador. Aí Deus vai e muda, aí Deus vai e restaura, aí Deus vai te colocar no lugar que você precisa estar. E a hora que Ele vem e fala, agora eu sou o Senhor sobre a sua vida, você pula fora. Nós não estamos falando aqui de um Deus que é só Salvador. Nós estamos dizendo aqui de um Deus que nós vamos servir, ou que nós seguimos, que também é Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, que também é Senhor sobre as minhas e sobre as suas vontades. Afinal de contas, esse Deus é o Senhor. Cuidado para você não viver um evangelho onde você só tem Ele como Salvador. Você precisa ter Ele também como seu Senhor. Você precisa também ter Ele como seu Rei, como a sua supremacia, como a primícia da sua vida. Acordar e falar, Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? E não, Senhor, eu preciso que o Senhor venha como meu Salvador. Ele já veio, cara. Ele já morreu por você. Ele já entregou a vida por você. Mas Ele está falando assim, cara, você precisa ter a marca de Cristo. Ou para você ter minha marca, você precisa ter eu como seu Senhor, como senhorio na sua vida. Se a gente não começar seguindo a Cristo, a gente não vai terminar com a marca dele. A quem você está seguindo? Se você tem como parâmetro seguir grandes homens de Deus apenas, te aconselho a começar a dar um follow, a deixar de seguir, porque homens vão te fazer se entristecer. Homens vão te fazer talvez ter nojo de igreja. Homens vão te fazer talvez ter nojo do Evangelho. Homens vão te fazer talvez ter nojo de outras coisas. Mas Jesus é o único que não vai errar com você, e que nunca errou com você. Lucas, você não sabe o que você está falando. Deus não estava comigo quando eu estava naquele problema. Estava. Não, Lucas, você não está entendendo. Eu não estou falando que o meu problema era um problema ali fácil. Eu estou falando, por exemplo, do dia em que me abusaram. Você acha mesmo, Lucas, que Deus estava comigo no dia que abusaram de mim? Estava. Não, impossível Deus estar comigo no dia que abusaram de mim. É possível sim. Sabe por quê? Você é feito de corpo, alma e espírito. A palavra diz que o Espírito testifica com o Espírito que somos filhos. Quando você entende que você é filho de Deus, você não é mais corpo e alma, você é espírito. Talvez naquele dia que você acha que Deus não estava com você, tocaram no seu corpo, e você olha para o seu corpo hoje e você vê as marcas daquele dia, e às vezes dói. Talvez as marcas não foram no seu corpo, mas foram na sua alma. Palavras geradas para você, falas geradas em você. Você não vai dar em nada. Talvez você teve um pai que falou assim, eu sou pobre, você vai ser pobre, seu filho vai ser pobre. Nós nascemos para ser miserável. Talvez você teve uma mãe que falou assim, você é burro, você é um ignorante, você é um quebrado, você é um falido, e aquilo dói na sua alma. Não dói no seu corpo, mas dói na sua alma. Te faz doer a alma. E você fala assim, Deus não estava comigo quando machucaram a minha alma. Estava. Porque se você é um ser espiritual, mesmo que tocaram no seu corpo, mesmo que tocaram na sua alma, ninguém acessou o seu espírito. Só Ele pode acessar o seu espírito.
Só Ele pode acessar o meu espírito. Então, se no meu corpo há marcas de dor, se na minha mente há marcas de dor, no meu espírito há uma 100% de perfeição, porque só um Deus perfeito pode tocar no meu espírito. O que te define não é o seu corpo, o que te define não é sua alma, o que te define é o seu espírito. Então você tem tudo o que você precisa, e Deus estava assim com você até naquele momento. Até naquele momento. Até naquele momento. E não é só seguir a Cristo, mas é também obedecer a Cristo. Eu estou olhando para cá porque ali travou. Está travado em Nárnia e aqui nós já estamos em Jerusalém. Obedecemos a Cristo também é uma característica. Seguir a Cristo é a principal, cara. Se você sair daqui entendendo que você precisa seguir a Cristo, Ele como seu Senhor, não só como seu Salvador, acabou. A conta está fechada. Aí tem algum plus a mais, um brinde a mais, igual você vai naquele caldo de cana, tem o chorinho a mais, que é se você também obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. E é muito lindo falar de obediência, porque abra comigo aí em João, mais para frente um pouquinho. E eu vou pedir para o multimídia, tá me atrapalhando muito não conseguir ver o que está na tela. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Se você ama Jesus, você não só segue a Ele, mas você obedece a palavra. Ou seja, você obedece a Ele. O que Ele está pedindo para você fazer hoje, nesse tempo, nessa estação. Essa obediência traz respaldo. Essa obediência te leva a esses lugares de plenitude. Essa obediência vai te levar a ter a marca de Jesus. Obedecer. 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 Muitos aqui, como eu disse, não conseguem obedecer a Cristo. Afinal de contas, pode ser que Deus vai para você largar aquele namoro. Afinal de contas, Deus pode falar para você mudar de cidade. Deus pode falar para você mudar de trabalho. Deus pode falar para você sair daquela igreja maravilhosa, com tudo programado, tudo preparado, para ir para uma pequenininha igreja, onde você precisa recomeçar. Obedecer é difícil demais. Só que a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra nos garante que se nós quisermos ter essas marcas de Cristo, nós precisamos obedecer. A próxima etapa que Deus tem para a sua vida, ela está condicionada à sua obediência e fidelidade na atual etapa. Você não vai para uma próxima etapa se você não for fiel nessa etapa. E essa etapa exige de você obediência. Você tem obedecido aquilo que Deus pediu para você fazer? Se a gente for olhar para o olho natural, meu irmão, a gente desiste de obedecer. Deus, o Senhor está pedindo para eu levantar uma geração nesse tempo, e parece que quanto mais eu faço, parece que a coisa diminui mais. Não quero mais, vou pular do barco. Aí Deus vem e fala assim: filho, se você quer terminar a sua carreira, ou se você quer terminar a sua missão, dizendo que você tem a marca, a minha marca em você, você precisa obedecer, independente do que você está enxergando no mundo natural. O que Deus está pedindo para você fazer, estabelece também se você tem a sua identidade transformada ou não. Seguir a Cristo, obedecer a Cristo, mas também reconhecer que o pecado existe, que você precisa se arrepender do pecado. Vamos abrir comigo Mateus 3:8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Arrependimento, meu irmão, é você mudar totalmente a sua perspectiva. Coração arrependido, Jesus não rejeita. E sabe como que toda vez que eu falo sobre arrependimento, ou toda vez que vem essa palavra arrependimento no meu coração, me faz lembrar um cara chamado Davi. A
me faz lembrar um cara chamado Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas vocês sabem de cor e salteado, quem está mais de um ano caminhando comigo aqui, já teve até pregação sobre isso, que Davi, num determinado momento, ele erra, ele peca. Tema da pregação, depois você vê lá no YouTube, é a varanda maldita. Quando ele foi na tal da varanda, ele, em vez de ir para a guerra, ele estava na varanda, e quando ele foi para a varanda, ele viu a mulher tomando banho, e quando ele vê a mulher tomando banho, ele deixa o seu instinto humano falar mais alto do que o seu instinto espiritual, e acaba adulterando com aquela mulher, e para piorar a situação, ele ainda manda matar o marido da mulher. Não só adúltero, agora também um homicida, um assassino, mas mesmo assim um coração arrependido. Sabe por quê? Porque quando o profeta Natan vai lá e tem aquele cenário onde fala, mas esse cara aqui você está mandando matar é você mesmo, cara. Automaticamente a Bíblia fala que vem um arrependimento sobre ele, ele rasga as suas vestes num sinal de vulnerabilidade, no sinal do rei mostrando a sua nudez, e ele coloca então cinzas sobre o seu corpo, e ele declara aquele Salmo 51:10: ó Senhor, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Sabe o que ele estava falando nessa hora? Jesus, eu não sou nada sem a sua presença. Deus, eu não sou nada sem a sua presença. Mesmo que o Senhor me abençoe tanto e eu consiga vencer as guerras, eu consigo vencer os leões, eu consigo vencer os ursos, eu consegui transformar um reino pequenininho chamado Reino de Judá num reino total de Israel. Mesmo eu sendo um homem segundo o seu coração, eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro. O mais lindo de tudo isso é que esse clamor genuíno de arrependimento não muda o fato dele ser esse homem de coração puro. O mais lindo de tudo isso é que o pecado daquele homem não foi só esse, não faz ele mudar o fato dele ser um homem segundo o coração de Deus. E talvez você está aqui nessa noite e fala assim: cara, mas eu sou tão imperfeito, eu erro pra caramba, eu faço um monte de coisa errada. Não muda o fato de você ser filho ou filha de Deus. O que te separa dessa condição é o nível do seu arrependimento. Porque primeiro vem remorso, eu sei que vem remorso, eu já fiz um monte de coisa errada. Primeiro vem remorso. Ah, cara, puxa vida. Só que remorso precisa ser transformado em arrependimento. E talvez essa noite que Jesus está falando é: se você quer ter a marca de Cristo, ou se você quer ter a minha marca, você precisa se arrepender, mudar de rota, mudar de vida. E às vezes se arrepender vai te gerar cortar algumas coisas, cara. Não dá para você querer seguir a Cristo e seguir o mundo. Não dá. Dá sim para você ser luz no mundo, mas seguir o mundo não dá. Dá sim para você não ser um cristão ou um crente bitolado evangélico de uma tribo gospel e achar que você é superior. Não precisa disso. Você pode viver sim o mundo, no sentido de estar no mundo, mas você ser sagrado no secular, você ser sagrado no mundo. É como Jesus falou lá no Mateus 5, lá no comecinho, no 5,16: brilhe a luz de vocês aonde vocês estiverem. O problema é que nós não estamos nos arrependendo. E se nós não nos arrependermos, meus irmãos, nós não teremos a marca de Cristo. Porque um coração sem arrependimento não é um coração que segue verdadeiramente. Um coração sem arrependimento não é um coração que obedece genuinamente. O que você precisa se arrepender? Arrependa-se. Porque senão esse problema hoje, que talvez é pequeno, amanhã ele vai se tornar maior, e depois maior, e depois maior, até o dia que você parar. Uma certa vez eu fiz uma caca muito grande, e meu avô, que é ateu, virou para mim e falou assim, não falou Deus precisou porque ele é ateu, mas ele virou e falou assim: precisou balançar o coreto, um termo mais antigo, precisou
balançar suas estruturas, precisou cair a sua capa, precisou cair a sua veste. Às vezes Deus vai precisar balançar o seu coreto e mostrar quão imperfeito você é, enquanto você não se arrepender. Sabe por quê? Não é porque Ele é um Deus punitivo que quer te expor, é porque Ele te ama tanto, que Ele quer falar assim: cara, antes que você se perca, deixa eu te trazer para mim. E talvez você está passando por um problema mais nível hard na sua vida agora, e Jesus está falando assim: o que distancia você de viver o seu futuro enraizado em mim, a distância de uma oração. A distância de uma oração. Uma oração distancia você da prosperidade tão falada na nova teologia. Uma oração distancia você da alegria tão falada nas teologias coaching. Uma oração distancia você do seu verdadeiro Criador. Uma oração simples, gratuita, porém verdadeira. Arrependimento. Tema central da mensagem do melhor pregador de todos os tempos. Ontem morreu, na minha opinião, o melhor pregador do século. Na minha opinião. Se eu tenho hoje 20 livros de cabeceira, 15 é desse cara. Na minha opinião, o melhor pregador do século faleceu ontem. E na minha opinião, o melhor pregador da história, depois de Jesus, é um cara que só falava assim, ó: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o tempo. João Batista, que preparou o caminho. Ele começava todos os seus sermões: arrependei-vos, porque sem arrependimento você não verá a Cristo. O que você precisa se arrepender nessa noite? Para pensar. Para pensar. Uma oração genuína distancia você de viver a plenitude na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa gastar 5 mil, 10 mil para fazer um seminário destravando o seu destino. Não precisa, cara. Você não precisa gastar 5 mil, 10 mil para fazer um seminário de prosperidade. Não precisa. De verdade, não precisa. Você precisa seguir, obedecer e se arrepender. Isso é gratuito. Aliás, isso não tem preço, mas tem valor. Cruz. Cruz. Não tem preço, mas tem valor. Cruz. As marcas da cruz faz com que hoje você possa falar: eu tenho as marcas de Cristo em mim. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. A identidade transformada é você entender isso, cara. O que distancia você de viver a sua plenitude? Além de tudo isso, também é servir com entusiasmo. Sabe por quê? Porque Jesus fala lá em Mateus 5,16: para que vejam as suas boas obras. Então, se nós precisamos ter boas obras, nós precisamos servir. Nós precisamos servir. E servir, para eu encurtar aqui, não é o tanto que você faz. Você não tem que virar o obreiro da igreja, abrir a porta da igreja às 7 da manhã. Não. Você precisa fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Você estará então servindo a Ele. Você estará então servindo a Ele. O interessante é que, se você quer ter a identidade de Cristo e você não serve, ou você não está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, você não vai levar ninguém para um lugar que você não teve ainda. Como que você vai convidar alguém para viver uma jornada com Cristo se você mesmo não tem uma jornada com Cristo? Ninguém pode levar outra pessoa a um lugar que ainda não esteve.
que você vai levar alguém para um lugar que você não está, que você não conhece? É por isso que talvez você convida tantas pessoas para andar com você e nenhuma aceita. Sabe por quê? Não é porque é chato vir na igreja, é porque talvez você ainda não acessou o lugar, e aí aquela pessoa sabe que você não acessou aquele lugar. Afinal de contas, se você é tão espiritual assim, ou se você está sempre na igreja, ou se você sempre convida as pessoas para vir na igreja, mas chega lá no trabalho, você fala palavrão, mas chega lá no trabalho, você mente, chega lá na faculdade, você, em vez de falar de Jesus para as pessoas, ou então em vez de ficar na tua, você vai na rodinha da cerveja, você vai na rodinha dos que estão falando qualquer asneira, você participa do grupo, porque se você não participar do grupo, você vai ser excluído. Que marca que você carrega? Eu sei que é difícil, em pleno 2023, a gente renunciar, talvez o mundo aí nas faculdades, nos trabalhos, para viver Cristo. Eu sei que é dificílimo, mas sem essa renúncia você não vai conseguir ter a marca de Cristo. Jesus está falando, sirva com entusiasmo, ou seja, com o próprio Deus dentro do seu eu. E para finalizar, um verdadeiro discípulo de Cristo, que tem a marca de Cristo e que tem a identidade transformada, além dele seguir, além dele obedecer, além dele se arrepender e além dele servir, ele testemunha milagres. Se você não tem um milagre para contar aqui nessa noite, volta para o barco, porque um discípulo de Cristo, ele precisa, na identidade transformada, testemunhar milagre. Mateus 10:1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O problema na sua família é câncer? Todas. Aqui é todas, não é todas não, tá? Vigia, vai orar. O problema na sua família é transtorno bipolar, como na minha? Todas. O problema na sua família é falência? Todas. O problema na sua família é porque ninguém consegue se manter num casamento, é divórcio atrás de divórcio? Todas. Você também não precisa, apesar que eu não sou contra, fazer os seminários de cura e libertação. Nós já participamos dos seminários mais high to fly que existe aí, 8 páginas para escrever. A japonesinha dessa altura que nunca deu um beijo na boca, mais santa que ela, só a Gabi. Você pode participar, está tudo certo, nós participamos, mas também está uma oração de distância a sua libertação. Você não precisa esperar o dia do seminário de cura e libertação. Você pode nessa noite orar e falar assim: Deus, se na minha família aparentemente tem um histórico de divórcio, onde pessoas estão morrendo sozinhas, onde minha mãe está sozinha, onde minha avó estava sozinha, onde minha bisavó estava sozinha, opa, aqui não, eu quebro nessa noite. Você não precisa da casa do oleiro. Não, uma oração de distância, gratuita, porém de coração. Nós precisamos testemunhar os milagres de Deus. Nós já temos essa autoridade. Qual o milagre? Se eu te chamar aqui para você testemunhar, você pode testemunhar nessa noite. Qual o milagre? Jéssica, esses tempos atrás, foi para o hospital, né, Jéssica? É um milagre. Deus foi lá e alcançou você naquele hospital, naquele diagnóstico. A família do Emanuel está aqui, milagre. Nós temos diversos milagres para compartilhar. Milagres, 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 milagres. Um filho que tem a identidade transformada, que tem as marcas de Cristo, testemunha milagres. Testemunha milagres. E testemunhar milagres não é só milagres de enfermidade, é milagres em todas as áreas que você precisar. Eu fui pregar 2 semanas atrás numa igreja fora daqui, inclusive não vim no Hub para pregar. Eu tinha combinado um esquema, no sentido de como funciona quando eu vou pregar fora. E eu nunca falei sobre valor. Aliás, eu não tenho valor estipulado, não tem cachê. Eu sempre peço uma oferta, eu vivo disso, nós vivemos disso. Nada mais justo de que, como eu vou viajar, eu preciso voltar com a subsistência, com o meu recurso. Mas nunca foi sobre 1.000, 2.000, 5.000, R$1, 300.000, nunca foi sobre isso. E em nome de Jesus, quero guardar meu coração todos os dias para não acontecer jamais de colocar preço naquilo que não tem preço, naquilo que tem valor. Então eu fui. A gente já tinha combinado, tinha estabelecido. Olha,
custear meu transporte, custear minha alimentação, hospedagem e uma oferta de amor, o que vocês entenderem. Sempre é assim, sempre foi assim. Uma semana difícil para nós também financeiramente. O mês de maio é um mês mais estranho, um mês comprido. Para quem vive como eu, de conferência, de pregações, enfim, é um mês que as igrejas não se movimentam muito, porque é quase o meio do ano ali, estão se preparando internamente. Não é um mês muito bom. Então eu estava já, puxa vida, vai ser muito bom essa agenda, porque essa agenda vai me trazer recurso, aquela coisa normal de um homem de casa que precisa do recurso. Fui, saí, deixei a Bárbara sozinho, peguei a estrada sozinho, porque não dava para chamar ninguém, porque tinha hub, eu não vou tirar ninguém para ir comigo e ficar o hub desfalcado. Fui, viajei alguns quilômetros, preguei, dei meu máximo, tá? No final, tchau, obrigado, Deus te abençoe. Amém, tá tudo certo. Nunca saí da minha casa para pregar por valor. Só que na volta eu falei, Deus, eu estou precisando, cara, o Senhor sabe, mais do que eu, o Senhor que é o dono dos meus boletos, o Senhor é meu patrão. Deus, eu estou precisando, e eu esperava dessa agenda um recurso, para começar essa semana, pagar as coisas e está tudo bem. Mas, aquietei meu coração, falei, não vou reclamar, vou voltar. Voltei, cheguei em casa de madrugada, no outro dia estava aqui de manhã. E aquela semana foi uma semana difícil nesse sentido, porque como não tinha startado a semana com recurso, é aquela semana desafiadora. Você fala, cara, Deus vai prover, de alguma forma, eu não sei como, algum milagre, alguma coisa vai acontecer, tal. Mantendo firme, obedecendo, seguindo, coração arrependido. No final, na sexta-feira, eu já estava meio assim, cara, como que eu vou entrar nesse final de semana sem nenhum recurso, não sei como vai ser. E aí Deus me deu uma estratégia, de mandar uma mensagem específica para algumas pessoas que eu percorri já nesses 3 anos viajando. Muito específica, muito sutil, uma mensagem muito tranquila eu mandei, e dessa mensagem ou dessa estratégia me veio recurso. E aquele recurso me abençoou a minha casa, abençoou a minha semana. O que eu quero dizer? Um testemunho que não é para te impactar. Não estou falando de um testemunho impactante, estou falando de um testemunho. Eu quero dizer que você, quando é filho e tem a identidade de Cristo, você testemunha milagres o tempo todo, até de provisão. Talvez a igreja lá não conseguiu me honrar, mas o Deus que me levou para aquela igreja, Ele me honra independente dela. O Deus que te chamou, que te colocou no trabalho, Ele te honra independente dele. Afinal de contas, quando você deixou para trás, ou sepultou os seus amores, ou sepultou as suas paixões, ou sepultou a sua vida passada, você começou a entrar no barco e seguir a quem? Ao dono do ouro, da prata. Estou falando de testemunho aqui. Está aqui João. João podia mudar o nome dele para Lázaro, que ele morreu e voltou. Praticamente isso. Surreal para o mundo, natural para Deus. Surreal para o mundo, natural para Deus. Qual testemunho você pode contar nessa noite? Lucas, eu não tenho nenhum para contar. Ótimo. Então você tem nessa noite a oportunidade que está uma oração de distância, que não tem preço, mas é o maior valor da sua vida, a começar a escrever o próximo testemunho na sua vida. É lindo ouvir testemunho dos outros, mas é mais lindo ainda quando você pode contar os teus. Uma oração de distância. Eu estava hoje de tarde, enquanto a Bárbara estava fazendo o discipulado com as meninas, eu estava mexendo no celular, e aí subindo o celular. Homem, já ouviram alguém falar que homem tem a caixa do nada, né? O homem fica com o controle mudando o canal e não assiste nada. O homem fica vendo o celular e não está vendo nada. Eu estava nesse momento do nada, vendo um monte de vídeo e não vendo nenhum. Só que um me chamou a atenção. E eu falei, cara, é isso. Isso é ter as marcas de Cristo. E quando a gente tem a marca de Cristo, a gente muda tudo que está ao nosso redor. A gente transforma tudo, independente que pareça uma loucura. Tem como pôr aí? Será que vai dar certo?
Vamos assistir esse vídeo. Corta o som do som e coloca o som do vídeo. O som do som foi boa, né? Redundância nível hard. Mas coloca esse vídeo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, 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 canta. A sala do trono mostra a tua pois só tu és o Deus eterno. E agradecer-te outra obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno. Meio do shopping, 2 meninos. Talvez uma loucura. Mas imagina, para lá, o meio do Catuaí, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. Imagina eu parar no meio do Catuaí e começar lindo, lindo, lindo. Quando a luz brilha, o ambiente muda. 2 meninos começaram a cantar. Olha o que aconteceu nesse shopping. A manifestação da presença de Deus, sem instrumento, sem luz, sem holofote, e não era dentro de uma igreja, só que eles tinham a marca de Cristo. Da mesma forma que um vírus faz assim, entra no seu sangue e muda a sua história, da mesma forma, quando a palavra ela é declarada, ela é como um vírus, que ela começa a mexer com juntas e medulas, a tal ponto que você começa a ficar cheio da presença, e você não olha mais se você está no shopping, você não olha mais se você está na rua, você não olha mais se você está na frente daquelas pessoas que vão te zoar, você só quer declarar, santo, 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 santo. Sabe o que é isso para mim? Representação do céu na terra. A Bíblia fala lá em Apocalipse que 24 horas por dia, 7 dias na semana, os anjos estão declarando santo, santo, santo. Imagina se o céu não é assim. O problema é que esse céu é um shopping. Esse céu pode ser um hospital. Esse céu pode ser uma oficina, esse céu pode ser uma faculdade, esse céu pode ser o seu trabalho, esse céu pode ser o seu quarto. Isso é ter a marca de Cristo. Imagina você agora saindo daqui, em vez de você ir comer no restaurante mais crente que existe na galáxia, chamado Isaías. A gente é tão evangélico, eu falei no meu grupo de amiguinho hoje, a gente é tão evangélico que a gente sai da igreja e vai comer no Isaías. Olha que povo evangélico. Imagina você chegar, subir na mesa, no meio do Isaías, onde todo mundo te conhece, afinal de contas Londrina não é tão grande assim, a probabilidade de ter mais alguém que te conhece é muito grande lá, e você começar a declarar, queremos o teu nome engrandecer, aí levanta outro filho de Deus ali, e o outro, quando você vê, o tal do Isaías está tomado pela presença de Deus. Isso é carregar uma identidade transformada. Era isso que aqueles 12 faziam, onde eles iam, independente se tinha uma mulher num poço, ou se tinha uma multidão a ser alimentada, eles levavam as marcas de Cristo. Eu quero te convidar essa noite a se colocar em pé no seu lugar. Eu quero te convidar essa noite a fazer uma reflexão, e eu estou fazendo essa reflexão desde quando eu comecei a escrever essa mensagem, desde hoje à tarde que eu comecei a parar para olhar essa mensagem. Deus, será que eu te sigo de verdade?
Deus, será que eu tenho a sua marca? Deus, será que eu tenho essa ousadia desses meninos? Deus, será que o que eu estou fazendo é o que o Senhor pediu para eu fazer? Deus, será que eu estou vivendo a minha vida só por viver, ou contando os dias só por contar, ou eu estou vivendo aquilo que o Senhor pediu para eu viver? Jesus está aqui, e aonde Jesus está a liberdade, aonde Jesus está a cura, aonde Jesus está a transformação, aonde Jesus está a testemunho de milagres. Será que você tem as marcas de Cristo em você? Eu não quero ser conhecido em Londrina, no meu bairro, na nação, onde quer que seja, como um cara que prega bem. Eu quero ser conhecido como aquele que tem as marcas de Cristo. Deus não me resgatou e Deus não te resgatou só para você viver uma vida de domingo em domingo, de misericórdia em misericórdia. Deus te transformou e te resgatou para você carregar a cruz, para você ter a marca dele. Você não tem ideia, Lucas, de como minha vida está. Não tenho ideia. Assim como você também não tem ideia como a minha está. Mas eu posso te garantir que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Deus está entrando no seu barco hoje, querido. Deus está entrando no seu barco hoje. Jesus está entrando na minha e na sua história. Isso me faz lembrar uma música quando eu tinha 15, 16 anos. Estava no auge aqui no Brasil, um cara que está voltando agora, que Deus precisou dar um socão para ele mudar o caráter dele, o Thales, que é uma bênção. As músicas dele são incríveis, o estilo musical é muito massa, mas motivação errada, Deus precisou dar tirar ele um pouquinho de cena, e agora ele está voltando com tudo. Mas eu me lembro que ele escreveu uma música que ele falava assim, ó: Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Eu faço dele as mesmas palavras. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Aí ele vai para o refrão: eu vou voltar para a casa do Pai. Eu quero o seu amor. Talvez o que você precisa nessa noite é apenas voltar para a casa do teu pai. Sabe como é voltar para a casa do pai? É igual o filho pródigo. Sabe como é voltar para a casa do teu pai? Eu não sei se você tem filho ou não. Se seu filho jogar bola hoje à tarde, o Nilson e a Bruna têm um filho que show de bola, estiloso nível hard. Confesso diante de um altar que eu tenho inveja do cabelo do filho de vocês. Eu queria ter cabelo e um cabelo igual ao dele, assim, mó estilosão. Nilson, se ele vai jogar bola, está chovendo, e aí, Bruno, imagina seu filho chegando sujo de lama, do pé à cabeça. Não é possível que quando ele chegar na sua casa, você vai: sai daqui, vai embora, não quero mais você na minha casa, você não é mais meu filho. Não. Você vai falar o quê? Cara, beleza, bora pro banho. Vai lá pro banho agora, cara. Não vai jogar videogame, não vai ver celular, é pro banho. E aí ele vai sair do banho, cheiroso, limpinho, e vida que segue. É assim, simples assim, simples assim. Tua vida talvez hoje está com alguns lugares, algumas marcas sujas, e Deus não é um Deus que vai falar assim: sai daqui, você está sujo, você está imundo, não sou mais seu pai. Não, Deus é como um pai verdadeiro que fala: vem cara, só é tomar um banho. O que distancia você de estar limpo é um banho. O que distancia você de estar limpo é uma oração. O que distancia você de viver as marcas de Cristo é uma oração. Eu não vou fazer apelo, não vou pedir para você vir na frente, aceitar Jesus. Não. Eu vou pedir para você pensar: será que hoje
talvez não seja uma oportunidade a mais de você falar: Jesus, eu quero ter as suas marcas. E além de ter as suas marcas, eu quero ter essa identidade transformada. Eu quero ter essa identidade transformada. Eu quero ter essa identidade transformada. Eu quero que, assim como o Senhor fala em Mateus 5,16, que a luz de Cristo brilhe em mim e através de mim, para que todos vejam em mim aquilo que o Pai fez. Onde você estaria se Deus não tivesse te pegado? Onde você estaria, Gustavo? Onde eu estaria? Acho que as únicas duas pessoas que estariam 100% aqui na igreja é o Paulo e o Marquinhos. Porque o Paulo e o Marquinhos, a bebida mais forte que eles tomaram foi água com limão. O resto aqui estaria... Se Deus não tivesse falado: opa, vem como está. Vem como está. Adúltero, vem adúltero. Bandido, vem bandido. Mentiroso, vem mentiroso. Prostituta, vem prostituta. Vem como está. Porque quando está em mim, eu te faço nova criatura, e as coisas velhas ficam para trás, e eis que faço coisas novas. Jesus está escrevendo a sua história de novo. Olha o que Ele fez contigo. Jesus está escrevendo a sua história, a sua história, a sua história. A sua história, a sua história, a sua história, a sua história, de novo, a sua história, a sua história, a sua história. Ele está reescrevendo a sua história de novo. E aí, em vez de você falar: olha o que ele fez com o cara que está pregando, olha o que ele fez comigo. Jesus está aqui. Eu quero te convidar a colocar sua mão na posição de receber. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor estabeleça essas marcas em nós. Jesus, não tem como nós começarmos uma jornada como esta, de falarmos sobre as marcas de um discípulo de Cristo, se não começarmos primeiro nos arrependendo. Jesus, eu não sei o que cada um precisa nessa noite sepultar. Eu não sei o que cada um precisa nessa noite deixar para trás. Eu não sei o que cada um precisa nessa noite morrer para o velho homem. Eu sei que o Senhor está reescrevendo novas histórias. Jesus, aqueça os corações. Jesus, traga agora aqueles sonhos, projetos, ideias que outrora amavam em nós, mas que o pecado nos fez distanciar, mas que a lama nos fez submergir. E o Senhor agora, Pai, nos recebe em sua casa em posição de honra. Jesus, obrigado porque o Senhor nos lava. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos limpa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor coloca um novo anel no nosso dedo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor coloca uma nova sandália em nossos pés. Pai, que essa geração, que esses filhos e filhas aqui possam ter estabelecidos dentro e fora as marcas de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa oração que está distanciando um filho e uma filha possa nessa noite ser a resposta que o Senhor tanto deseja. Espírito Santo, os céus estão em festa nesse momento. Os céus estão em festa não porque há um grande ajuntamento e um grande mover, não. Os céus estão em festas porque tem pessoas que nessa noite estão reescrevendo a sua história. Olha o que Ele fez contigo. Jesus, entra no barco. Jesus, entra no barco. Seja em qualquer área, Jesus, entra no barco. Jesus, se tem filhos aqui passando por desertos, Pai, mostre que esses desertos são oportunidades. Espírito Santo, acalma a tempestade sobre a vida de cada um, mas Espírito Santo, traga uma nova história.